Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha como é que é o aperto aqui, ó. Ó o fino, ó o fino. E aqui também, na frente, na lateral traseira aqui, ó. Devagarinho. Deu tudo certo. Mas é isso aí, pessoal. Tô abrindo esse vídeo aí para comentar um pouquinho com vocês de uma notificação que chegou aqui pra gente sobre o recall, né? Segundo semestre do ano passado, 2019, houve uma resolução aí do governo, enfim, sobre uma notificação vinda através do Detran, né? Denatran, foi essa carta que chegou aqui, avisando sobre recall. Então, a partir dessa resolução, qualquer carro, deixa eu bem pertinho aqui para o pessoal não ficar passando pela frente e arrastando aí no para-choque, né? Então, assim, qualquer carro que tenha algum recall pendente, seja ele qual for, de que ano for, não importa se é um carro mais moderno, se é um carro antigo, mas qualquer carro que tiver recall, que ficou pendente ao longo de todos esses anos, eles vão aparecer uma notificação, vão ser registrados aqui em uma carta ou eletronicamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, ajeitar aqui para... Ó, aqui, essa foi a carta aqui que a gente recebeu do Denatran, tá? Aviso de recall. Então o que acontece? Você recebe essa notificação, tá aqui, ó, aviso de recall de veículo. Aí ele explica aqui todo como é que funciona, o porquê e tal. O veículo foi constatado um defeito causado por falha do processo de fabricação e a não reparação do defeito coloca em risco a sua segurança e de outras pessoas. Procure imediatamente a concessionária fabricante do veículo. O reparo desse defeito é um direito seu, a concessionária dela deverá fazer gratuitamente. Aqui, ó, tá? Se quiser ler com calma aí, só dá um pause. E aí você tem toda essa orientação, né? Caso o veículo não se encontre mais em sua posse, procure o Detran do seu estado para atualizar essa informação no trânsito decente da vida. Tá, ok, pronto. É isso aí, pessoal. Então aqui embaixo tem as informações do veículo, né? No caso aqui do Civic, né? O que mais? Deixa eu ver. E diz aqui o que vai trocar aqui, ó. No caso do Civic, o que vai trocar é o sensor, quer dizer, o recall do sensor de nível de combustível do Civic 2012 até 2015, ou seja, praticamente todos os Civics aqui da geração nona, né? Então, tá aqui, ó, Mundo Automóvel do Brasil e tal, campanha para substituição do sensor de nível de combustível. Bom, pessoal, o que acontece? Muita gente acabou falando que essa notificação geraria um bloqueio no licenciamento do carro no ano que vem e por aí vai, né? E aí eu fui me informar sobre isso, pesquisar melhor sobre essa informação e descobri que na verdade não era bem assim, tá? O Civic tem esse recall pendente. Vamos supor aqui que eu deixasse esse recall para lá, não quisesse fazer, esquecesse com o tempo. Eu poderia emplacar normalmente o carro ano após ano. Não tem problema nenhum com relação a isso. Não teria nada que impedisse de fazer por conta disso aqui. Poderia ser por algum outro motivo, mas não por isso aqui. Isso não gera bloqueio do carro, tá? Então muita gente acabou veiculando por desinformação ou por maldade, não sei, que geraria um bloqueio, né? Então, embora essa carta aqui ela não especifique nada nesse sentido, não gera, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, não é porque não gera que eu acho que vale a pena você deixar isso pra lá, né, gente? São itens de segurança completamente gratuitos, ainda mais, que facilitam muito para você poder fazer de forma segura, tranquila, na concessionária autorizada do seu carro. Não tem, honestamente, eu não vejo motivo para você deixar de fazer. Então, não é nada obrigatório, mas é um alerta que eu particularmente vejo de forma positiva o Denatran ter feito, né? No caso do Civic, a gente tem esse problema aqui do sensor de nível, que honestamente eu já percebi. Tá aqui, ó, aqui em cima a gente tem um consumo que tá bem elevado, o consumo tá com rendimento baixo o carro. Isso se deve porque eu fiz um teste de consumo, zerei
andei ali pela Via Mangue, depois eu fiquei um bom tempo com o carro parado e ligado, né? Então ele acabou caindo bastante, calculando com esse tempo com o carro parado, ficou bem baixo mesmo. Mas pode ficar tranquilo, viu, gente? Isso aí não é consumo normal, não. Então embaixo aqui nós temos o alcance 186 km, tá? E quando esse alcance zera, o que acontece é que o carro ele continua andando alguns quilômetros sem problema, mesmo quando ele diz que não tem mais nenhum quilômetro de alcance, tá? No meu caso, eu até achei isso uma coisa interessante, porque é como se a Honda estivesse dizendo, já que você não tem juízo, eu vou ter um pouquinho de juízo por você, então eu vou guardar uns quilômetros escondidos aqui que eu não vou te mostrar, que é o tempo que você cria juízo e para no posto de combustível. Foi mais ou menos isso. Então, assim, o que aconteceu foi que ao longo desses 6, 7 anos que a gente convive com esse carro, desde que a gente tirou zero, alguns momentos a gente acabou tomando um susto aí por ter ficado sem autonomia ali, né? Na estrada, algum momento que a gente ficou longe de posto de combustível. E dava aquele medo, a gente ficava... Se fosse seguido à risca, com certeza a gente teria sofrido alguma pane seca durante esse tempo, tá? Por alguns trechos que a gente acabou ficando sem acesso aí a combustível. Mas, graças a esse defeito, essa falha aqui, a gente acabou tendo condições de andar bastante quilômetros aí, com ele no zero ali, né? A autonomia zero do alcance. Isso deu condições de a gente chegar no posto e sempre, graças a Deus, nunca teve que ficar na rua com pane seca com esse carro aqui, né? Então, é um sensor de nível que vai ser reparado no caso do Civic. E é uma coisa engraçada, né? Porque a gente pensa assim... Vou até apagar a luz aqui, ó. Só a iluminação do painel. Legal, né? Então, assim, pessoal, é uma coisa que eu acho interessante porque... Quando a gente fala de recall, geralmente você está falando mais de itens relacionados à primeira segurança, assim, a coisa mais urgente, né? Ou seja, você vê mais recall relacionado a sistema de freio, sistema de suspensão do carro, alguma peça que possa se romper e o carro perder estabilidade... algum sistema que possa gerar incêndio no carro, né? Enfim, freio e por aí vai, né? Você nunca vê com facilidade algumas coisas fora disso. E quando você fala em sensor de nível, sensor de nível, como é que você entrou no recall? Eu, à primeira vista, pensei que seria uma coisa até, poxa, legal, que bom que a Honda se preocupou com isso. Mas quando você para pensar, isso também está relacionado a uma segurança essencial, né? Porque do jeito que ela... Vamos dizer assim, no meu caso aqui, ele tá errando para mais, ele tá me dando mais autonomia do que ele fala aqui, poderia ser o contrário. E eu já passei por isso com outro carro, com o Fiesta que eu tive. O carro na segunda semana de uso, fui confiar lá com uns 6 km de autonomia e o carro simplesmente parou com o pane seca aí no meio da rua. Eu fiquei numa situação bem chata. Então, graças a Deus não aconteceu nada demais, mas poderia envolver a sua segurança, né? Você parar tarde da noite num lugar complicado, numa beira de estrada, isso envolve sim a sua segurança. Não necessariamente uma segurança de acidente, talvez não de acidente, mas uma segurança onde você pode ficar exposto a qualquer situação aí de perigo, né? Mas assim, fizeram esse recall, achei bem interessante, porque é um tipo de pane seca que pode acontecer por desinformação, né? Por uma informação equivocada. Tanto aqui no iMid quanto nas barrinhas ela zera mesmo, tá? E no caso contrário, eu acredito que possa ser que ela fique, sei lá, indicando que tem combustível sem ter. E isso é uma segurança que eu considero, sim, dentro dessa primeira necessidade aí, porque você está lidando com informações essenciais para a sua viagem. Bom, gente, quem tem o Civic G9 já fica ligado nisso, né? Eu sei que tem os recalls aí do Takata, que foram os mais falhados, dos airbags Takata, né, que foram os mais falados ultimamente. Inclusive é um assunto que foi muito comentado pela gravidade de um problema com esse airbag, né? Para quem não sabe, foram os airbags que equiparam vários Hondas aí durante vários anos. É um recall gigantesco. E o que acontece? Quando a pessoa sofre um acidente com um airbag desse, ele acaba soltando fragmentos de metais que machucam o motorista, podendo levar até a óbito, como infelizmente acabou já acontecendo. Nós já tivemos casos aí de pessoas que foram agravadas, o quadro de saúde delas foi agravados no acidente por conta desses airbags, e até óbito já acabou acontecendo em um acidente que a pessoa nem teria morrido se não fosse essa falha. Então nesse caso aqui, esse carro veio com esse airbag Takata, mas ainda quando ele estava na garantia de fábrica, numa das vezes que a gente parou para fazer a revisão, já estava lá na lista de cheque de fazer esse recall na época. Inclusive era na época que nem se falava muito nessa questão. Eu vim
isso veio à tona assim publicamente dessa forma de um tempo pra cá, né? Mas na época foi uma coisa que nem repercutiu tanto. Então já trocaram isso aqui, né? O airbag desse carro aqui na época da revisão, né? A gente nem acabou tendo que agendar especificamente para isso. Eles aproveitaram a revisão e já fizeram a troca, né? E o que acontece é o seguinte, pessoal. Ficou pendente esse de sensor de nível, que acho que veio a ser notificado depois. E agora a gente vai resolver ele também, né? Ficou por último, né? Fechando isso aí, até o momento não vai ter mais nada. A única notificação, como eu mostrei aqui na carta, é a única notificação que tem com relação a esse sensor de nível do Civic. Feito isso, acabou. Inteiramente grátis. Já está agendado agora acho que semana que vem eu vou parar lá. E eu vou ver se eu consigo registrar para vocês como é que é o serviço, se é rápido, se demora, enfim, como é que é feito, o que é feito exatamente, né? Que eu também não sei muito bem. Mas aí eu vou tentar trocar uma ideia lá com o pessoal e passar para vocês. Mesmo que eu não consiga filmar lá na hora, eu vou depois aí gravar e comentar um pouquinho sobre como foi, tá? Bom, gente, é isso aí. Se você tem um recall para fazer no seu carro, não fique perdendo tempo não, agende, né? Antes que, sei lá, de repente muda essa resolução, passa a ser obrigatório, todo mundo vai correr e vai ficar uma fila de espera gigantesca. Imagina se acontece uma coisa dessa, né? Faz aí, tá tranquilo. Até se cogitou a fazer ser obrigatório, mas por enquanto, até o momento, a resolução foi que ficasse como apenas um alerta, né? E esse alerta, como eu já comentei, eu achei muito válido, porque se você parar para pensar, poucas pessoas vivem nesse universo automotivo, né? Se você comparar com o tanto de usuários que tem seus carros por aí e tal, a maioria das pessoas pegam seus carros, usam e acabou, revisão básica e tal, não fica atrás de informação do carro na internet, né? Quem tem essas informações mais rapidamente são entusiastas, que vão lá, pesquisam no site, vê se tem algum recall, sempre está mexendo em alguma coisa relacionada ao carro. Então, quando você vem através de uma carta do Detran, todo mundo vai receber, todo mundo vai saber e vai poder resolver, né? Parece que a taxa de porcentagem de pessoas que resolvem os problemas do carro de recall é de 14%, se eu não me engano, eu vi na internet. Eu vi na internet até no site da Quatro Rodas, mais especificamente, para dar o endereço, do nome aos bois, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse comentário, dessa informação, para quem ainda não sabia. Não é uma obrigação, mas é uma notificação importante e que vale a pena você fazer uma vez que você não tem custo nenhum. É só ligar na sua concessionária do seu carro, né, na marca do seu carro, agendar e resolver esse problema, né? E a gente daqui a pouco vai fazer isso com esses carros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nosso. Ativa a notificação e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau.